Olá, tudo bom com vocês? Se inscreva no meu canal caso você ainda não for inscrito, deixa o seu like se você gostar desse conteúdo e, se preferir, assine o sininho da notificação para você receber os nossos vídeos sempre que eu subir um vídeo aqui na plataforma do YouTube. Hoje nós vamos analisar a diferença da palavra aprender e decorar. Primeiro, vamos pensar um pouco sobre a palavra decorar. O sinônimo desta palavra leva-nos para dois sentidos. O primeiro sentido da ideia de ornamentação, decoração, enfeite. Vou dar um exemplo aqui simples. Eu preciso decorar o meu escritório, decorar o meu quarto. Então, essa palavra decorar vai dar o sentido de ornamentar, ornar, decorar. Percebeu? E o outro sentido da palavra decorar é memorizar, fixar uma informação na mente, armazenar um conteúdo. Essas são os sinônimos da palavra decorar. Por outro ponto, nós vamos analisar a palavra aprender. Aprender é diferente de decorar. Às vezes você consegue decorar um assunto, decorar uma frase, decorar uma palavra, mas não consegue aprender sobre ela. Portanto, é natural, às vezes, ouvirmos alguém falar de forma dinâmica, compreensiva, de forma admirável, e muitas das vezes nós nos sentimos inferior porque não conseguimos transmitir a informação daquela forma ou de modo semelhante. Muitas das vezes a pessoa não aprendeu aquele assunto, ela apenas decorou. E hoje é muito fácil, na era da internet, a gente decorar qualquer conteúdo, simplesmente pelo fato do YouTube disponibilizar vários vídeos, com vários temas, com várias matérias, com vários conteúdos. Professores de diferentes formas, diferentes partes do mundo, sempre está compartilhando as suas informações, compartilhando os seus conhecimentos, e nós, muitas das vezes, não temos tempo de estudar como antes se tinha, por conta do trabalho, por conta da internet, por conta dos afazeres do dia a dia, por conta do trabalho. Então a gente ouve essas informações e muitas das vezes decora, mas não consegue aprender. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês bem simples. Em 2011 eu recebi uma fita, ou melhor dizendo, um CD de um pregador que eu não sei de onde ele é, mas ele falava de forma muito dinâmica, admirável, e a forma era bem compreensível. Eu escutei esse CD diversas vezes, até decorar quase toda a mensagem, ou melhor, a introdução desta mensagem. Se você pedir, por exemplo, para eu repetir aqui, sem olhar o papel, onde eu fiz também anotações desta mensagem, eu vou conseguir repetir depois de quase 8 anos, exatamente como eu escutei. Vou dar um exemplo simples da mensagem para você entender o que é decorar. A escatologia é uma palavra que no original grego se subdivide em dois termos, escato e logia. Escato significa último ou fim, e logia ou logos, estudo. A junção dos dois termos forma a palavra escatologia, que é o estudo que estuda as coisas que ainda hão de acontecer. E por aí vai. Eu simplesmente precisei ouvir o CD várias vezes para decorar aquela mensagem. Ou seja, eu não entendo de escatologia, eu não sou mestre em escatologia, não aprendi sobre escatologia, apesar de tomar aulas e muitas das vezes aprendi algumas questões na matéria de escatologia quando eu fiz seminário teológico, mas eu não sou mestre em escatologia. Eu sei algumas noções básicas, alguns textos-chave das Escrituras que junte para esta matéria, mas eu não entendo absolutamente nada do que é escatologia. Há quem é mestre nessa área, quem conhece sobre tudo dentro dessa matéria, mas eu tenho a humildade de dizer que eu não sei sobre escatologia, mas decorei esse ensino, decorei esta afirmação que esse tal pregador falou. Então, há uma grande diferença entre você decorar e aprender. Quem aprende sobre escatologia domina a área, domina o assunto. Quem decora sobre escatologia
simplesmente fala no microfone, repete aquilo que você já ouviu, aquilo que você decorou, mas você não entende nada se caso partir para um debate ou para um ensino ou para até mesmo uma aula do que diz respeito à escatologia. Então há uma grande diferença entre você aprender algo e você decorar algo. Como eu decoro? Muitas das vezes você ouve várias vezes, é como uma música. Você ouviu a música várias vezes, você acaba decorando. Mas muitas das vezes você não aprendeu a música. Se alguém, por exemplo, perguntar qual é o recado que a música está passando, qual é o sentido que a música quis passar, qual é a palavra de duplo sentido que há ali escondida na música, a pessoa não vai saber explicar, mas ela consegue repetir a música sem nenhum problema porque ela decorou. Como eu aprendo algo? Eu vou aqui dar 5 pontos para você aprender como aprender algo. Essa é a palavra correta. Como aprender a aprender. O primeiro ponto é que você vai precisar ler. Você precisa ler muito. E a leitura aqui é diferente de estudo. Então, o segundo ponto vai ser estudar. Mas o primeiro vai ser ler. Não tem como eu estudar algo sem ler. Então, primeiro você vai precisar desenvolver o hábito da leitura. Você precisa, caso você não consiga ler nenhum livro de grande volume, compre um livrozinho pequeno, de preferência daquilo que você gosta. Se é história, compre um livro de história. Se é de poesia, compre um livro de poesia. Se é de oratória, compre um livro de oratória. Se é de filosofia, adquira um livro de filosofia e por aí vai. Você vai precisar começar a ler aquilo que você gosta, aquilo que você tem interesse, para o teu cérebro não recusar essas informações. Você vai precisar desenvolver primeiro o hábito da leitura. Segundo, você vai precisar estudar aquilo que você está lendo. É diferente. Estudar é examinar. Você vai precisar ler e pensar sobre esse assunto, que é um tópico também que eu vou passar aqui para você. Precisa fazer anotações, você precisa refletir sobre o que você está lendo. Isso é estudar. Isso é você examinar aquilo que você está lendo. O terceiro ponto é justamente a questão que relaciona o cérebro, a reflexão, ao pensamento. Você precisa ler, estudar e refletir sobre o que você está lendo. É natural às vezes a gente encontrar um grande comunicador e as pessoas colocarem um comentário abaixo ou até mesmo falar diretamente a ele: você é um grande pensador. Por que essa expressão, um grande pensador? Lógico que é alguém que pensa muito, alguém que reflete muito sobre um assunto. Hoje nós não paramos para pensar. A gente até lê, a gente até escuta palestras, a gente até ouve muitas coisas, muitas informações, mas a gente não reflete como antes. As pessoas de antigamente tinham muita sabedoria, não era porque liam muito, até porque existia um número menor de livros, um número menor de acesso às informações. Mas essas pessoas tinham mais sabedoria, mais conhecimento, porque o pouco que elas liam, elas tinham tempo para refletir, para pensar. Não havia televisão, não havia internet, o tempo que prendia a atenção dessas pessoas é muito menor ao tempo que a gente tem hoje. Hoje, na era de internet, a gente não para refletir, para pensar. Terminamos de ler um assunto, de ouvir uma palestra, a gente já parte para a internet, a gente já se ocupa e ocupa a nossa mente com coisas às vezes desnecessárias que tomam o tempo da reflexão. Então, às vezes é necessário você parar um pouquinho, fazer um café, sentar na sua varanda, ou seja, sentar em um local com silêncio e refletir sobre aquilo que você leu. Isso vai fazer com que você desenvolva as suas ideias e que você pense sobre aquelas ideias que foi transmitida a você, seja através de um vídeo, através de um áudio ou até mesmo através de um vídeo. Então, se você quer aprender algo e se você não quer simplesmente decorar, você precisa aprender a refletir sobre um assunto, a pensar sobre aquilo que você leu e sobre aquilo que você ouviu. Isso é essencial. Eu não sei quem foi que criou essa estátua, mas é uma estátua muito famosa, ou é um desenho, tipo, que alguém desenhou. Eu não sei muito bem explicar se é de fato uma estátua que existe em algum lugar desse mundo, ou se é um desenho que alguém criou, de um homem sentado com a mão no queixo, de cabeça baixa, pensando. Eu acredito que você vai saber explicar o que é que eu estou tentando transmitir para você, me veio agora à mente. O homem ali está pensando, está refletindo sobre algum assunto.
Os filósofos antigos, os filósofos que se tornaram muito sábios e são citados por outros filósofos da atualidade, eles passavam tempo pensando na chamada academia. E essa expressão aqui, academia, não era academia de malhar o corpo como se existe hoje. Era uma academia de malhar o cérebro, ou seja, um local de reflexão, um local de pensamento. Então, se você quer aprender algo e não só decorar, você precisa ler, estudar e refletir sobre aquilo que você está lendo. Último ponto, que é muito interessante também, você precisa aprender a conversar sozinho ou ligar uma câmera para simplesmente desenvolver o hábito de falar. Quando você fala algo, você também tem uma grande probabilidade de aprender um assunto. Não é só simplesmente lendo, estudando e refletindo. Você precisa falar. Por isso que Deus nos deu o dom de ouvir, de enxergar e de falar. Você precisa transmitir aquilo que você aprendeu para o seu cérebro armazenar de forma mais correta e coerente as suas informações. Se você é tímido, não consegue, por exemplo, falar na frente de uma câmera, você pode falar sozinho. E acreditem, as pessoas geralmente taxam como louco aquelas pessoas que falam só. Na verdade, dizem que os loucos são os homens que se aproximam mais da sabedoria, da inteligência. Então, há uma certa razão na loucura que eu estou passando para vocês. Você precisa falar, conversar com alguém, compartilhar essas ideias, se possível, debater com outras pessoas sobre este assunto, para juntar o pensamento seu com o pensamento das outras pessoas, ou até mesmo desenvolver e passar aquilo que você leu, estudou e refletiu. Deus abençoe você, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um forte abraço, até mais.